ative o sino das notificações. Do bairro Essênio de Jerusalém, eu não vou me aprofundar muito, a não ser que vocês queiram, mas aqui é uma imagem, uma representação gráfica, um desenho, de que todas as descrições que foram feitas em Joséfo e outros textos, as localidades foram escavadas e encontradas, né? Tanto o início, né, a entrada começando pelo Vale do Filho de Inom, o portão dos essênios, tá? Então, a torre, os banhos rituais, tudo foi encontrado. E o responsável pelas escavações, aqui tem até foto aqui, ó, ele também é um padre. Deixa eu ver aqui, o nome dele está no final, tá? Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, tá? Mas é o professor Virgil Pixner, se eu não me engano é isso. Ele foi um monge ítalo-americano, etnicamente alemão, da Ordem de São Bento, estudioso da Bíblia, arqueólogo e comentarista dos manuscritos do Mar Morto. Então tem toda aqui, ó, você vê que tem as fotos das escavações. Ele publicou o artigo num grande jornal de arqueologia. Ele chamou, durante as escavações, ele até fala, eu até boto essa parte aqui no estudo, onde ele fala que convidou um outro arqueólogo para observar, né, o trabalho que ele estava realizando, trazer também as opiniões, e foi fato, né, o seu estudo foi revisado por pares, foi publicado, e é um fato. Havia um bairro essênio em Jerusalém. Então é um fato. Então isso se torna interessante quando nós observamos a cultura, a tradição, né, da cultura textual em Lucas, quando fala do homem com cântaro na mão. Porque comumente quem fazia isso também, né, para os ritos de purificação, eram os essênios. Inclusive, professor, eu ia até fazer uma pergunta sobre o bairro Essênio, mas era isso mesmo, né? Eu pedi para falar um pouco sobre esse local. E tem uma perguntinha aqui, você falou em Lucas, né? Do Érico. Professor, somente o Evangelho de João mostra a influência dos essênios em Jesus e a igreja? Ou Lucas também temos algo em Lucas ali, alguma influência? Sim, em Lucas nós temos, né, esse texto que eu acabei de falar, do homem com o cântaro. Você vê expressões ali que são nitidamente características dessa cultura essênica. E eu digo até assim, o Evangelho de João, que é um texto do século II, a gente não pode deixar de comentar isso, nem passa perto, porque o grego que está ali aplicado, segundo as pessoas que se debruçam sobre a exegese e a análise gramatical do Evangelho de João, é um grego exclusivamente do século II. Até jogo de palavras que são utilizados ali naquele evangelho são do século II. Mas fica claro que a fonte dos seus ensinamentos advém de tradições essênicas. Né? Você vê terminologias, filhos da luz, outras terminologias que são aplicadas até à questão messiânica, a questão da purificação, a questão de levar a palavra como algo que purifica, dando a ele um tom de um ensino purificador, como se fosse por lavagem de água. Toda essa é uma tônica que você vê claramente no que se refere aos filhos da luz e os filhos das trevas nos textos de cura. Então isso é muito interessante. Eu também falei na última live que Jesus, né, dos evangelhos, faz uma crítica a um dito essênio. Ele faz uma crítica, que é aquela que fala, ouviste o que, como aprendestes, né, que amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Isso não tem na lei. Isso não existe na lei. Isso não tem. Odiarás o teu inimigo, essa sentença. Essa sentença é um comentário essênio da lei. E os essênios é que falavam isso abertamente como ensino. E Jesus, dos evangelhos, faz essa crítica aos essênios. O seu modo de vida, tanto do João Batista,
que João Batista ele comia vagem, né? Ele não comia gafanhoto. Aquele gafanhoto ali é vagem, né? No grego mesmo ele comia vagem. E é uma característica do vegetarianismo. Quem estuda mais ainda profundamente estas questões culturais, era uma pegada muito voltada para o essianismo também. Essa questão do não sacrificar animais para comer. Não que não acontecia, mas tinha toda uma metodologia em cima disso daí. A questão de se vestir de branco, de maneira como regra, e não como necessariamente somente a vivência da cultura do seu tempo, tá? A questão dos cabelos também, a questão de determinados aspectos textuais, nós temos paralelos também com sentenças em cura. Bom, é o que eu volto a dizer. Eu não sou adepto da tese de que Jesus era um essênio, João Batista era um essênio. E o que eu vejo são influências essênicas nos textos. É isso que eu vejo, tá? O Evangelho de João é um caso à parte. Assim, por exemplo, como o Evangelho de Marcos é o Evangelho romano. Né? Tudo que você vê em Marcos é um romanismo para tudo quanto é lado. Literalmente. Gadara, acalmar a tempestade, andar sobre as águas. As edições, as sentenças textuais que são dadas ali é para um leitor romano. Ele entende tudo aquilo ali. Assim como o Evangelho de João é essênico. Você vê claramente, você faz uma leitura essênica. Assim como nos escritos ditos paulinos, eleitos é essênico, não tem para onde correr. Principados e potestades, que vem da cultura enoquiana, por exemplo. Então, o que eu vejo são influências. Né? E o mestre da justiça era um modelo ideal messiânico para a comunidade, o chamado mestre da justiça. Não estou dizendo que ele era o Messias de cura, mas que ele era um modelo idealizado, esse mestre da justiça. Então, essa figura do Novo Testamento, Jesus, ela sintetiza a idealização messiânica de cura nela, sendo rei, profeta e sacerdote. Lembrando que em cura tinha o Messias, que era rei, o Messias, sacerdote, e o Messias, profeta. Você podia falar até de 3 figuras messiânicas ali. Então, o escritor do Novo Testamento, ele falou, dá para fazer 3 em 1. Dá para fazer. Não precisa esperar 3, não. Joga 3 em 1 aqui que dá certo. Então, os editores do Novo Testamento foram construindo a sua textualidade nesse sentido, nessa direção. Inclusive... Professor Carlos, só uma perguntinha rápida. Com relação a essas roupas brancas, as vestes brancas, tem alguma influência do zoroastrismo? Porque também tinha isso, né, no zoroastrismo. Inclusive, eu digo até assim, no mundo antigo como um todo, desde o Egito, os ditos clãs sacerdotais, eles sempre vieram de uma tradição cultural de utilizar vestes brancas. Os hierofantes, né, se a gente for falar da cultura greco-romana, os magos, né, que era o nome sacerdote. Mago é sacerdote lá nas religiões persas. Então se utilizavam também roupas brancas e havia muito intercâmbio. Né? Agora, com muitos artigos científicos que têm sido publicados, né, Oxford, Harvard, tudo na área de teologia, de também línguas orientais, né, que faz comparação de fonemas, radicais, étmos e por aí vai. A gente sabe que, por exemplo, a palavra persa e fariseu é algo muito próximo, muito interessante até quando vai se escrever na língua grega. É interessante. A gente sabe que houve muito intercâmbio, principalmente no Egito, em Alexandria, ali no século II a.C. até o século I, era um intercâmbio gigantesco que existia ali e todo mundo sempre estava ali mutuamente se influenciando. Né? Os sacerdotes, por exemplo, da época da dominação egípcia na terra do Levante, a gente vê que havia migração para o Egito, de pessoas lá se educar, estudarem. E
os grandes detentores de terra no Egito antigo, né, os grandes dominadores, era a classe sacerdotal. A classe sacerdotal era poderosíssima. Tem histórias de alguns até que rivalizavam, não era de rival de embate, mas digo assim, de grandeza, né, com alguns faraós até, com algumas famílias reais, sacerdotes poderosíssimos. E aí você tinha a questão das vestes brancas. Então, todo lugar que a gente fosse bater no mundo antigo, a gente ia encontrar um carinha de branco perto de uma churrasqueira. Eu falo assim. Ia estar um carinha lá, vestido de branco lá, para fazer um assado de alguma oferenda ou falar trazer um oráculo acerca do seu Deus ou fazer a leitura de um texto sagrado. Então é difícil dizer de onde veio essa influência. É difícil rastrear porque todo mundo que era consagrado, separado, estava usando branco. Então fica difícil, né? De onde veio? Sei que todo mundo era moda. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no